O público sempre foi cativado por Sophia Loren, transformando-se de uma jovem frágil e desajeitada em uma beleza adorada mundialmente. Sua narrativa trágica, porém triunfante, ressoa profundamente com milhões de pessoas. Próxima dos 91 anos, seu magnetismo permanece intacto. Mergulhar em sua história notável e dolorosa revela uma saga de pura sobrevivência que começou em meio a uma grande turbulência. Nascida em uma clínica de caridade romana para mães solteiras em 1934, ela era filha de Romilda Villani, uma mulher deslumbrante frequentemente comparada a Greta Garbo. Romilda nutria intensas ambições cinematográficas. Seu breve romance com Riccardo Ciccolone, um engenheiro ferroviário mal remunerado, resultou na concepção de Sofia, embora a relação entre eles não tivesse nada de conto de fadas. Contrariando as expectativas, Romilda recusou-se terminantemente a fazer um aborto. Essa decisão resoluta acabou por destruir sua frágil ligação com Riccardo. Aterrorizado com a responsabilidade, ele abandonou completamente a mãe e a criança. Somente depois que a mãe de Romilda entrou com uma ação judicial agressiva, Riccardo reapareceu, embora permanecesse emocionalmente distante. Sem oferecer afeto nem apoio financeiro, sua presença não trouxe nenhum alívio. Riccardo logo se viu envolvido na máquina da propaganda fascista, lutando para sobreviver com dificuldades. Ao mesmo tempo, a saúde debilitada de Romilda prejudicou gravemente sua capacidade de cuidar da filha. Quando Riccardo desapareceu mais uma vez, elas mergulharam na mais absoluta miséria. Sem alternativas, Romilda voltou para a modesta casa dos pais com Sofia. Lá, elas lutaram desesperadamente para sobreviver enquanto a sombra catastrófica da Segunda Guerra Mundial se abateu sobre suas vidas despedaçadas, consolidando sua história de sobrevivência. Essa luta implacável contra probabilidades insuperáveis foi apenas o prólogo de seu destino monumental. Os anos de formação de Loren foram profundamente trágicos, marcados pela pobreza sufocante e adversidades inimagináveis. Pozzuoli, sua cidade natal, tinha a triste distinção de ser o município mais pobre da Itália, onde a fome era constante. Garantir necessidades básicas como água potável era praticamente impossível. Levada ao desespero absoluto, Romilda chegou a ser obrigada a extrair água suja para hidratar sua família. Ela recolheu esse líquido do radiador de um automóvel apenas para mantê-las vivas. Nessa época, Romilda era mãe solteira de Sofia e de sua irmã mais nova, Maria. Embora Riccardo fosse o pai de ambas as meninas, ele repudiou Maria friamente, deixando Romilda completamente isolada. Durante 8 meses excruciantes, a existência delas se transformou em uma luta constante, hora após hora. O trio buscou refúgio em um túnel ferroviário sombrio, passando os dias implorando por restos de comida nas ruas impiedosas. Aquela caverna úmida serviu como santuário, absorvendo silenciosamente sua angústia infinita. Muito antes do conflito global deflagrar, Romilda já travava uma batalha perdida. Com a saúde debilitada, faltava-lhe energia para cuidar adequadamente de sua filha. O alimento era extremamente escasso, e a pequena Sofia sofreu as consequências dessa pobreza. Sofreu de desnutrição tão severa que seu corpo franzino se deteriorou, tornando-se um esqueleto. Para piorar a situação, a jovem era alvo de olhares de reprovação da sociedade. Com olhos excepcionalmente grandes e nariz proeminente, ela desafiava os padrões de beleza convencionais, tornando-se alvo fácil de zombaria. Apesar de ser cruelmente rotulada como uma criança pouco atraente, sua força interior milagrosamente persistiu. O gélido Riccardo as abandonou completamente, forçando Romilda a enfrentar sozinha essa paisagem brutal. Contudo, em meio a tamanha adversidade sufocante, as bases estavam sendo lançadas para que Sofia eventualmente superasse as circunstâncias. Sua infância foi uma guerra implacável contra a privação, com Romilda carregando o fardo esmagador. Em uma tentativa desesperada de resgatar sua filha faminta, Romilda mudou-se com ela para
para a extensa cidade de Roma. Ela nutria esperanças desesperadas de conseguir emprego na indústria cinematográfica. A vasta metrópole oferecia pouco conforto, mas um anjo da guarda improvável surgiu, sua compassiva senhoria. Ela providenciou abrigo e comida para a criança enquanto Romilda buscava incansavelmente pela cidade uma oportunidade profissional. Fazendo o possível com recursos extremamente limitados, a senhoria preparou uma refeição de sobrevivência com purê de lentilhas e tomates para a criança. Desastrosamente, esse gesto bem intencionado desencadeou uma febre violenta, obrigando Romilda a correr com a filha doente de volta para a clínica onde nascera. O veredicto médico foi devastador. O bebê precisava de leite materno para sobreviver. Exausta e desnutrida, Romilda estava fisicamente incapaz de amamentar. Levada ao limite, ela encontrou uma ama de leite chamada Zarela, que concordou em ajudar, mas apenas em troca de carne, um bem extravagante que a família miserável mal conseguia obter. Os Villani abriram mão de seus últimos pedaços de comida para garantir a sobrevivência de Sofia, forjando um doloroso acordo que os assombraria para sempre. Em uma cruel ironia do destino, décadas depois, quando Sofia havia se tornado uma superestrela, uma vingativa Zarela se dirigiu à imprensa. Ela declarou publicamente que Sofia era o bebê mais feio que já havia amamentado. Conforme a menina crescia, sua realidade diária continuava profundamente desafiadora. Sua constituição física extremamente magra lhe rendeu o apelido maldoso de palito de dente, enquanto o pesado estigma de seu nascimento ilegítimo a transformava em um alvo constante de bullying. Numa época em que as estruturas familiares tradicionais eram primordiais, Sofia era flagrantemente ostracizada em seu ambiente escolar. Mesmo assim, em meio às provocações cruéis e à profunda solidão, ela se agarrava com unhas e dentes ao afeto genuíno de um pequeno grupo de amigos leais, que serviam como seus faróis de esperança. Sua juventude foi uma tapeçaria complexa, tecida com tristeza devastadora, determinação inabalável e lampejos inesperados de alegria. Sua mãe solteira era o alicerce inegável de sua frágil família, unindo-os com uma devoção feroz e incondicional. Sua modesta residência em Pozzuoli estava situada em uma região onde o sofrimento era uma constante. Como a cidade abrigava um porto estratégico e uma fábrica de munições, foi alvo de bombardeios aéreos implacáveis durante toda a guerra, reduzindo o cotidiano a uma missão perpétua de sobrevivência. Sofia foi violentamente apresentada a essa realidade angustiante. Ela enfrentou em primeira mão o medo paralisante do conflito humano. Durante um ataque aéreo particularmente catastrófico, uma bomba detonada caiu terrivelmente perto, alojando um estilhaço em seu queixo. Essa ferida deixou uma cicatriz permanente, servindo como um testemunho físico indelével daquela era horrível. Contudo, em meio ao terror implacável, momentos fugazes de luz surgiam. Sua avó criou um pequeno refúgio de alegria em meio à loucura, transformando sua sala de estar em uma espécie de taverna informal. Tropas aliadas se reuniam ali com frequência, preenchendo a casa com risadas estrondosas e uma ilusão desesperada de normalidade. Para a jovem, essas interações foram verdadeiramente encantadoras. Os militares visitantes ensinaram-lhe frases em inglês, contaram-lhe histórias fascinantes e ensinaram-lhe danças populares. Entre os tesouros mais memoráveis que lhe deram estava uma simples barra de chocolate, um doce mítico que ela nunca tinha visto antes. Durante toda a sua infância, Sofia foi uma menina fisicamente desajeitada, constantemente ridicularizada por suas feições. Seus colegas a atormentavam sem parar. No entanto, ao entrar na adolescência, uma metamorfose milagrosa aconteceu. Gradualmente, ela se transformou em uma jovem mulher de beleza estonteante. O mundo inteiro acabaria por celebrar sua aparência deslumbrante. Romilda, eternamente sua mais fervorosa defensora, reconheceu essa evolução espetacular muito antes de qualquer outra pessoa e imediatamente a capitalizou.
Convencida de que a beleza luminosa de sua filha merecia um grande palco, ela inscreveu Sofia em vários concursos de beleza. Essa estratégia audaciosa deu frutos espetaculares em 1951. Com apenas 17 anos, o destino guiou Sofia para o palco de um concurso de beleza regional, desencadeando uma mudança monumental em sua trajetória. Esse momento crucial impulsionou sua ascensão fenomenal à imortalidade cinematográfica. Sua existência mudou irrevogavelmente no momento em que chamou a atenção de Carlo Ponti, um dos produtores de cinema mais influentes da Itália. Embora Ponti fosse 22 anos mais velho e legalmente casado com sua ex-esposa, a química imediata entre eles deu origem a um romance profundo que desafiou descaradamente as convenções sociais. Fundamentalmente, Carlo olhou além de sua beleza superficial para reconhecer seu talento bruto, dedicando-se a transformar suas aspirações de atriz em uma realidade tangível. Contudo, à medida que a conexão entre eles se aprofundava, Sofia enfrentou obstáculos brutais durante um teste de elenco inicial. Um diretor de fotografia fez uma avaliação impiedosa, declarando: "É impossível fotografá-la. O rosto dela é muito curto, a boca muito grande, o nariz muito comprido." A agonia dessa crítica severa foi amplificada quando Ponti, seu mentor e parceiro de confiança, concordou. Ele aconselhou Sofia a fazer uma rinoplastia para refinar a estrutura facial proeminente, uma crítica que poderia facilmente ter destruído a confiança de uma atriz iniciante. Em vez disso, Sofia manteve-se firme, impulsionada por uma determinação inabalável. Ela o informou com ousadia: "Carlo, se você está sugerindo que eu preciso cortar um pedaço do meu nariz, eu volto atrás." Ela afirmou categoricamente que preferia retornar a Pozzuoli a alterar sua identidade fundamental. Essa rebeldia feroz demonstrou sua profunda força interior e sua recusa absoluta em se curvar aos padrões superficiais da indústria. A parceria inevitavelmente atraiu imensa controvérsia. O estado civil instável de Ponti alimentou um frenesi nos tabloides, lançando uma sombra escandalosa sobre o relacionamento amoroso pouco ortodoxo. Além disso, Sofia não foi a primeira protegida de Ponti. Anos antes, ele havia impulsionado outra veterana dos concursos de beleza, Gina Lollobrigida, para o estrelato. Aproveitando sua vasta influência na indústria, Ponti garantiu o sucesso inicial de Gina. Ele a escalou para mais de 2 dezenas de filmes. Essa história compartilhada gerou uma tensão palpável, já que Lollobrigida acabaria se tornando uma das concorrentes profissionais mais ferozes de Lauren. Embora Ponti tivesse aberto as portas de Hollywood para ambas as atrizes, foi a autenticidade inabalável e a resiliência obstinada de Sofia que realmente a distinguiram, lançando as bases para sua ascensão como um ícone lendário do cinema. Tendo amadurecido sem a presença paterna, ela nutria um intenso anseio por segurança emocional e direção. O enorme vazio deixado pelo abandono de Ricardo influenciou profundamente suas inclinações românticas, atraindo-a para figuras maduras e imponentes. Com sua aura de autoridade e confiança inabalável, Carlo Ponti preencheu esse vazio com perfeição, servindo não apenas como um companheiro romântico, mas como uma luz guia fundamental. A devoção de Ponti ia muito além do afeto. Ele moldou ativamente sua persona pública e privada. Selecionava meticulosamente seu guarda-roupa, escolhia suas leituras, refinava seu vocabulário e direcionava estrategicamente sua trajetória profissional. Sua influência foi absolutamente crucial para sua transformação. Ele a transformou com sucesso em uma verdadeira estrela de Hollywood. O relacionamento deles era um coquetel potente de paixão genuína, ambição feroz e uma determinação mútua de dominar a indústria cinematográfica internacional. Essa profunda intimidade inevitavelmente os levou ao matrimônio, embora a jornada até o altar tenha sido repleta de complicações. A Igreja Católica Romana, profundamente tradicional,
rejeitou veementemente o divórcio de Ponte de sua primeira esposa, mergulhando o relacionamento deles em um limbo legal. Diante de uma enorme luta contra regras sociais arraigadas, o casal optou por um casamento por procuração no México. Esse acordo clandestino permitiu que eles se unissem legalmente sem estarem fisicamente presentes. No entanto, quando as autoridades religiosas descobriram o casamento, Ponte foi acusada de bigâmia, mergulhando seu mundo no caos. Estigmatizados como párias morais, o casal foi forçado ao exílio, mudando-se constantemente através de fronteiras internacionais para escapar do julgamento sufocante de sua terra natal, a Itália. Por vários anos, seu romance sobreviveu à margem da sociedade, envolto em segredo e escândalo público. Sua vindicação final veio quando conseguiram obter a cidadania francesa, uma manobra estratégica que finalmente abriu caminho para o reconhecimento da união. Em 1966, casaram-se oficialmente na encantadora cidade de Paris. Sofia e Carlo finalmente consolidaram seu status de marido e mulher, pondo fim a um longo período de ansiedade e reações negativas da sociedade. Assim como seu romance turbulento, a história pessoal de Carlo Ponti foi marcada por controvérsias públicas. Muito antes de Sofia entrar em sua vida, ele já havia enfrentado imensos perigos que refletiam o clima político conturbado de sua juventude. Durante a Segunda Guerra Mundial, suas atividades cinematográficas atraíram a ira do regime fascista italiano, acrescentando uma profunda complexidade ao seu legado. Unidos, o casal atravessou uma paisagem repleta de obstáculos, demonstrando que profundo afeto, pura determinação e uma boa dose de rebeldia podiam vencer as dificuldades mais intimidantes. Sua história compartilhada permanece como um monumento duradouro à superação de adversidades catastróficas. De fato, a trajetória pessoal de Carlo Ponti rivalizava com a intensidade dramática dos próprios filmes que ele defendia. Seus empreendimentos profissionais e assuntos privados eram perpetuamente submetidos à intensa análise pública, definidos por períodos de ousada rebeldia. Um exemplo primordial ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, em relação ao seu envolvimento no lançamento cinematográfico de 1941, Piccolo Mondo Antico. Como o filme foi interpretado como flagrantemente anti-germânico, as autoridades fascistas jogaram Ponti em uma cela de prisão. Mesmo encarcerado, ele permaneceu resoluto, emergindo como um poderoso símbolo de resistência artística na traiçoeira esfera do entretenimento em tempos de guerra. Seu casamento com Lauren pouco fez para aplacar as controvérsias que o perseguiam incessantemente. Em 1973, aproximadamente 5 anos após o casamento parisiense, Ponti foi envolvido em mais uma tempestade pública. Sua produção Massacre em Roma gerou enorme indignação popular ao sugerir que o Papa Pio XII foi cúmplice, por meio de seu silêncio, durante a execução de cidadãos italianos pelos nazistas. Essas alegações explosivas desencadearam uma histeria generalizada, embora Ponti tenha sido completamente exonerado após uma exaustiva batalha judicial. Mesmo assim, seus problemas persistiram. Em 1981, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, acusou formalmente Ponti e 2 de seus sócios de fraude financeira. As autoridades alegaram que o trio havia enganado ativamente quase 4.800 investidores do setor cinematográfico, utilizando documentação falsificada para projetar uma falsa sensação de estabilidade financeira. Essa longa batalha judicial resultou em decisões que transformaram fundamentalmente os protocolos de transparência financeira em todo o setor de entretenimento. Essa provação extenuante teve repercussões ainda mais amplas e devastadoras. As autoridades italianas confiscaram à força a deslumbrante coleção de arte de Ponti e Lauren, avaliada em cerca de 6,7 milhões de dólares.
Com obras-primas magníficas de artistas universalmente aclamados, a coleção era um profundo reflexo da paixão mútua do casal pelo refinamento cultural. De partir o coração, foi a própria tentativa desesperada de Lauren de transportar parte da galeria para fora das fronteiras da Itália que desencadeou a apreensão pelo governo, acrescentando mais um fardo pesado à sua existência já caótica. Apesar de suportar os cercos implacáveis, o espírito de Ponte permaneceu inabalável. Ele navegou com maestria por uma indústria onde a ambição desenfreada e o escândalo público se cruzavam constantemente. Sua trajetória, profundamente ligada à de Lauren, encapsulou perfeitamente os altos e baixos extremos de viver sob o olhar implacável da fama mundial. Foi somente no final da década de 1980 que o casal finalmente experimentou um pouco de paz, com o fim das extenuantes batalhas judiciais pela galeria de arte confiscada. Após anos de angustiante limbo jurídico, eles conseguiram recuperar as obras-primas inestimáveis que haviam desencadeado a amarga disputa. Avaliada em milhões e abrangendo algumas das criações mais requintadas do planeta, esta coleção restaurada serviu como um monumento brilhante à sua resistência inabalável. A saga dramática em torno de suas obras de arte representou uma era extremamente volátil, mas sua conclusão triunfante ofereceu um refúgio raro e desesperadamente necessário das incessantes tempestades legais, pessoais e midiáticas que ditavam sua realidade. No entanto, mesmo enquanto celebravam essa vitória conquistada com muito esforço, a jornada pessoal de Sophia Loren estava longe de ser tranquila. Sob o verniz deslumbrante de seu estilo de vida de celebridade, ela era constantemente assolada por imensos obstáculos. As décadas anteriores já haviam-lhe reservado uma série singular de dificuldades, principalmente as graves catástrofes financeiras que acompanharam sua ascensão meteórica ao estrelato global. À medida que seu prestígio cinematográfico crescia e suas contas bancárias se enchiam, Lauren buscou ativamente a orientação de um renomado especialista em impostos. Ela depositou total confiança nesse profissional para navegar pelo labirinto da extrema riqueza, completamente alheia ao desastre iminente. Ela não fazia a menor ideia de que essa escolha aparentemente prudente a mergulharia em um dos períodos mais agonizantes e humilhantes de toda a sua vida. Quase 20 anos depois, em 1980, Lauren foi repentinamente surpreendida por um descuido burocrático de seu passado distante. Uma obscura declaração de imposto de renda não paga, de 1963, foi ressuscitada para atormentá-la. Originalmente um valor administrável, a dívida pendente havia crescido astronomicamente devido a décadas de juros compostos e multas punitivas severas, chegando à impressionante quantia de $18.000 americanos, uma soma que, ajustada pela inflação, era enorme. Em valores atuais, essa dívida equivaleria a aproximadamente $2 milhões. As acusações criminais resultantes foram extremamente explosivas, prejudicando gravemente a reputação imaculada de uma das atrizes mais adoradas do mundo. O peso desse desastre financeiro foi amplificado pela trágica realidade de que o próprio contador em quem Lauren confiava já havia falecido, deixando-a completamente isolada para enfrentar o furacão judicial. Ao longo do árduo processo legal, ela se manteve firme com convicção, declarando apaixonadamente à imprensa: "Eu não sou uma criminosa." Seu tom permaneceu incrivelmente resoluto, mesmo com o crescente ceticismo internacional contra ela. Tragicamente, o sistema judiciário italiano não se convenceu e, em 1982, a icônica atriz recebeu um veredito impensável, uma sentença de prisão obrigatória. Manchetes sensacionalistas dominaram o mundo, lançando uma sombra sobre sua lendária filmografia. Os milhões de fãs que a idolatravam só puderam assistir em absoluto choque ao desenrolar dessa tragédia surreal. Quando chegou o temido dia em que Lauren se entregaria a uma penitenciária italiana, ela cumpriu a tarefa com sua elegância característica, chegando impecavelmente vestida.
Ela manteve uma aura de absoluta compostura, apesar de enfrentar um cenário incrivelmente degradante. No entanto, ao despir-se da fachada estoica, revelou-se uma profunda vulnerabilidade que nem mesmo seus apoiadores mais dedicados poderiam ter previsto. "Estou preocupada, muito preocupada com este mês que me espera na prisão", confessou ela durante uma entrevista surpreendentemente franca. Seu tom de voz, historicamente poderoso e inabalável, tremia sob o imenso peso psicológico de sua iminente prisão. Embora tenha implorado desesperadamente por clemência, seus apelos formais foram completamente negados. O presidente italiano negou seu pedido, selando seu sombrio destino. A ordem judicial era absoluta, obrigando a lenda do cinema a cumprir a punição exata determinada pelo Estado. Mesmo assim, o breve período de Lauren atrás das grades, embora inegavelmente traumático e profundamente perturbador, transformou-se em um período profundo de introspecção e crescimento pessoal. Cumprindo apenas 17 dias, significativamente menos do que sua sentença inicial, ela foi inundada por uma onda avassaladora de compaixão de seus fãs ao redor do mundo e de suas companheiras de prisão. Homenagens feitas à mão com sua imagem foram espalhadas por toda a penitenciária. Esses cartazes improvisados exigindo ousadamente "Perdoem Sofia" decoravam os corredores sombrios da prisão, servindo como um comovente testemunho de união por parte de pessoas que antes a idolatravam apenas nas telas. Para a atriz, essa imensa onda de empatia pública foi provavelmente uma revelação agridoce. Ao mesmo tempo que validava o profundo carinho que o mundo nutria por ela, destacava violentamente o absurdo de seu confinamento. Apesar do extremo desconforto e da vergonha pública associados à sua prisão, Lauren preservou brilhantemente seu amor próprio, saindo da penitenciária tão digna quanto quando entrou. Ao confrontar um escândalo que teria destruído para sempre a carreira de celebridades menos expressivas, ela provou enfaticamente que sua postura majestosa não era mera atuação teatral, mas um pilar fundamental de seu caráter. Esse breve e doloroso período como presidiária tornou-se apenas mais uma camada rica de sua biografia, consolidando permanentemente sua reputação como uma mulher de incomparável força emocional. Essa fase específica de sua vida ilustrou perfeitamente os paradoxos intensos e os fardos pesados que acompanham inerentemente o estrelato global. Sob a fachada brilhante de sua persona lendária, a estrela deslumbrante, a mãe ferozmente protetora, a esposa ferozmente leal, escondia-se uma guerreira que repetidamente encarara adversidades catastróficas. Sua extraordinária capacidade de sobreviver a essas provações com elegância, sem jamais comprometer sua essência, tornou-se a característica definidora de seu legado imortal. Da dolorosa ausência deixada por seu pai na infância, às suas caóticas batalhas judiciais e a devastadora dor pessoal, a trajetória de Lauren foi uma aula magistral de evolução contínua, marcada igualmente por vitórias espetaculares e sofrimentos dilacerantes. Em todas as fases turbulentas ela se manteve inabalável, agarrando-se firmemente à sua essência e à sua profunda fé no poder curativo da perseverança. Sua conexão com Carlo Ponti ia muito além de uma simples química romântica. Estava profundamente ancorada no reconhecimento mútuo de suas respectivas dificuldades, em especial em suas identidades compartilhadas como forasteiros ferozmente independentes navegando por Hollywood. Ambos haviam ascendido de origens incrivelmente humildes, colaborando para forjar uma realidade baseada em absoluta reverência mútua e um laço emocional inquebrável. Romper com essa parceria sagrada em troca de um futuro glamouroso e imprevisível com um galã como Cary Grant teria sido a maior traição, não apenas contra Ponti, mas contra a base que ela havia construído com tanto esmero. A escolha final de Lauren também foi fortemente influenciada pela pressão esmagadora do julgamento social. A mídia americana, notória por sua análise implacável dos romances de celebridades, já havia crucificado Ingrid Bergman por abandonar seu casamento.
Sofia tinha plena consciência de que provocar um escândalo semelhante mancharia permanentemente sua reputação profissional. Sua imagem pública havia sido impecavelmente construída ao longo dos anos. O medo sufocante de tamanha perseguição midiática reforçou fortemente sua determinação em permanecer leal à ponte, ofuscando completamente a tentação romântica de Grant. Além disso, a profunda devoção de Lauren ao seu filho, Eduardo, foi um fator monumental em seu processo de decisão. Ele personificava a continuidade viva de sua herança italiana, suas raízes profundamente enraizadas e a estrutura familiar que ela havia conscientemente cultivado. Como seu filho falava sua língua emocional nativa, ele servia como um testemunho vivo do universo que ela e Carlo haviam construído. Sua intensa lealdade às suas origens culturais e ao futuro de sua família ditou fortemente sua escolha de permanecer ancorada em sua realidade atual. Uma vida que lhe proporcionava imensas recompensas emocionais, apesar de sua imprevisibilidade inerente e dos sussurros persistentes de um caminho romântico diferente. Durante essa encruzilhada crucial, Lauren foi forçada a ponderar o conforto do conhecido contra a emoção do desconhecido. Cary Grant, transbordando carisma magnético, ofereceu uma alternativa deslumbrante, repleta de paixão ardente e romance cinematográfico. No entanto, esse caminho também era repleto de extrema instabilidade. Ponte, por outro lado, foi o arquiteto de seu destino, o parceiro firme que a protegeu física e emocionalmente durante as fases mais sombrias de sua biografia. Ele a defendeu quando ela não passava de uma sonhadora anônima e pobre, e juntos eles forjaram sua identidade imortal dentro do implacável ecossistema de Hollywood. Portanto, decidir ficar com Carlo foi muito mais do que uma simples questão do coração. Foi uma escolha calculada e profundamente significativa, enraizada em lealdade inabalável, amor imenso e uma compreensão cristalina de sua própria identidade. Rejeitando a fantasia inebriante de uma vida com Grant, ela abraçou a realidade pela qual havia lutado tanto. Uma realidade fortalecida pela família, devoção genuína e a segurança inabalável que Ponte lhe proporcionava. Ela priorizou a continuidade ao longo da vida em detrimento do caos passageiro, escolhendo a devoção constante do homem que servia como sua âncora definitiva. Num universo cinematográfico definido por sua implacável imprevisibilidade, sua lealdade permaneceu absoluta. No fim, embora a proposta romântica de Grant fosse inegavelmente tentadora, a rejeição de Lauren refletia perfeitamente sua dedicação aos relacionamentos profundos que realmente a moldaram. Isso provou que seu destino não fora deixado ao acaso, mas meticulosamente forjado por décadas de sofrimento, paixão e determinação incansável, e ela se recusou terminantemente a descartá-lo pela frágil ilusão de uma realidade alternativa. Sua biografia é um mosaico deslumbrante de vitórias espetaculares, decepções devastadoras e uma força inspiradora, marcada por graves tragédias pessoais que ela enfrentou com uma dignidade régia inigualável. Sua trajetória foi moldada por batalhas pessoais e profissionais implacáveis, cada uma delas adicionando nuances mais profundas ao seu status lendário. A ausência gritante de seu pai, cuja participação em sua juventude foi dolorosamente escassa, abriu um abismo emocional que nenhuma adoração mundial jamais poderia preencher. Apesar de suas interações extremamente raras, ela carregou as profundas cicatrizes psicológicas de sua negligência. Ela carregou a dor desse abandono por toda a vida, e suas comoventes reflexões perto do leito de morte dele ressaltam perfeitamente a tragédia agonizante dos laços familiares rompidos. Seu luto silencioso, lamentando o pai que nunca teve de verdade, expôs o coração pulsante e vulnerável escondido sob a glamourosa armadura de Hollywood. Felizmente, a adoração feroz e inabalável de sua mãe preencheu o abismo criado pelo abandono do pai, dando a Sofia a base emocional vital de que precisava.
No entanto, foi seu casamento duradouro com Carlo Ponti que, em última análise, consolidou seu legado, tanto dentro quanto fora das telas. A aliança entre eles foi uma aula magistral de empoderamento recíproco, profunda admiração e um afeto extraordinário. Ponti forneceu a armadura psicológica necessária para que ela perseguisse suas ambições mais ousadas, capacitando-a a dominar a indústria cinematográfica americana, apesar das enormes barreiras culturais. Consequentemente, o falecimento de Ponti em 2007 representou um dos golpes mais devastadores de toda a sua vida, abrindo um vazio insubstituível em seu universo. Dizer adeus à alma gêmea que a ancorou por mais de meio século certamente lhe causou uma dor inimaginável. Ela continua carregando essa profunda dor consigo todos os dias. Ao longo de quase 9 décadas, Sophia Loren absorveu muito mais do que sua justa parcela de devastação, enfrentando desde o trauma infantil da rejeição paterna até a morte agonizante de seu companheiro de uma vida inteira. No entanto, sua característica mais marcante permanece sendo sua capacidade milagrosa de sobreviver a essas tempestades com elegância inabalável, encontrando imenso conforto em seu círculo íntimo e irradiando brilho mesmo nos momentos mais sombrios. Sua incrível saga é o testemunho definitivo da pura força da resiliência humana. Isso demonstra de forma contundente que, mesmo após a devastação de uma perda profunda, o espírito humano sempre pode encontrar forças renovadas, um significado profundo e um amor infinito.